Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Ricardo, representante do Ministério Público, senhoras e senhores servidores do Tribunal de Contas, caríssimos telespectadores das nossas mais diversas redes de comunicação social. Com a convocação da conselheira doutora Ana Raquel para a composição de quórum, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2024, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente e o conselheiro Otávio Lessa fizeram destaques acerca do Congresso dos Tribunais de Contas ocorrido na semana anterior. Após, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatou o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. TC 8105-2023, prestação de contas de governo municipal, adiado para a próxima sessão. E TC 7876-2023, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 8498-2023, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 8672-2023, prestação de contas de governo municipal, solicitada à vista pela conselheira Rosa Albuquerque. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 19116-2024, processo trazido em banca, solicitada à vista pela conselheira Maria Cleide. TC 15976-2023, representação, aprovada acordo ao 170. TC 18554-2024, representação, aprovada acordo ao 171. TC 6341-2022, prestação de contas de gestão, e TC 6388-2020 e TC 19286-2022, ambas representações retiradas de pauta. TC 11892-2020, comunicação de irregularidade, adiado para a próxima sessão. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros. TC 8419-2023, prestação de contas de governo municipal, solicitada à vista pela conselheira Rosa Albuquerque. Conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 11215-2017, representação, adiado para a próxima sessão. Encerrada a ordem do dia, a presidência fez considerações acerca das eleições da OAB em curso naquele dia. Por fim, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Eu gostaria de solicitar à comissão do plenário que fizesse a leitura da resolução normativa que está ingressando para a primeira leitura, por favor. Proposta de resolução normativa de iniciativa da Presidência dispõe sobre a adequação dos regimes próprios de previdência social municipais e estaduais às regras constantes da Emenda Constitucional número 103 de 2019, conforme disposto na Portaria MTP número 1467 de 2022 e da outras providências. Lida em primeira leitura. Passamos a hora do expediente. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Na hora do expediente, eu gostaria de apresentar minhas condolências ao conselheiro Otávio Lessa pelo falecimento de um grande amigo, conhecido Bolinha. Leve a nosso abraço, conselheiro, nossas condolências. Eu sei que tratava-se não só de um amigo, mas de um verdadeiro irmão que Vossa Excelência tinha essa relação, sentimentos. Continua facultada a palavra.
O Ministério Público se associa a essa manifestação e também manifesta sentimentos ao conselheiro Otávio. A tua facultada a palavra. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiro Otávio Lessa. Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor Ricardo, representando o Ministério Público. Eu tinha adiado o processo 8105 para a pauta de hoje, mas aí, porque realmente a gente estava precisando afinar algumas coisas. Tivemos a reunião, foi até bom o doutor Ricardo estar aqui, a gente fez uma reunião sobre um assunto e a gente deliberou e está retornando para o Ministério Público para que eles possam fazer uma outra análise dentro do enfoque que foi abordado e retificado para atender as exigências e uma pacificação com relação à padronização da análise das diretorias. Então, estou retirando de pauta. Ok. Então, não tem mais processo para a data de hoje. Conselheira, primeiro vai sentar para poder relatar? Volta para o final. Claro, conselheiro, claro. Muito obrigada. Com a permissão, com certeza. Pela conselheiro Rodrigo. Presidente, sem pauta, sem pauta. Pela ordem, então, para relatar, a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas, tenho para relatar na sessão de hoje, senhor presidente, o processo de número 13641 de 2024, que trata de uma representação que foi instaurada a partir de uma denúncia formulada pela empresa alagoana distribuidora de alimentos e saneantes Eireli, a qual informou a ocorrência, em tese, de irregularidades no pregão eletrônico de número 10 de 2024, deflagrado pela Prefeitura de São José da Laje, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, produtos plásticos e produtos de higiene pessoal. O denunciante apõe como resignação, em síntese, que o pregoeiro suprimiu o edital e o termo de referência ao habilitar e declarar vencedora empresa que não apresentou os balanços patrimoniais no termo do item 12.14 do termo de referência, criou nova regra ao aplicar o critério da regionalidade para beneficiar empresas ME e EPP e aceitou propostas com preços inexequíveis. Oportunamente, apresentou em anexo o edital do pregão eletrônico e seus anexos, impugnação ao edital e respectivo julgamento, documentos de identificação pessoal do representante legal, contrato social da empresa denunciante. Pugnou em caráter liminar pela imediata suspensão do pregão eletrônico número 10 de 2024, realizado pela Prefeitura Municipal de São José da Laje, e ou eventual contrato que já tenha sido celebrado em razão desta licitação. Que seja reconhecida a procedência da denúncia, determinando a Prefeitura Municipal de São José da Laje a anulação de atos que declararam vencedoras as empresas CMM Silva Armazém EPP e as empresas que apresentaram propostas inexequíveis e ou do consequente contrato para que sejam chamadas as demais empresas na ordem de classificação, respeitando assim todos os procedimentos previstos na Constituição Federal. O Ministério Público de Contas, através do parecer 4412 de 2024, opinou pelo deferimento da medida cautelar pleiteada, com a suspensão do pregão eletrônico número 10 de 2024, submissão ao colegiado para admissibilidade da representação, citação dos responsáveis, instrução pelos órgãos técnicos e retorno dos autos ao MPC para emissão do parecer final. Em decisão monocrática de número 205 de 2024, publicada no Diário Oficial desta Corte em 25 de 10 de 2024, esta relatora deferiu a medida cautelar requestada e determinou a citação da gestora do município de São José da Laje, senhora Ângela Vanessa Rocha Pereira Bezerra, bem como o pregoeiro responsável pela licitação, senhor Tiago Mendes da Rocha, para tomar ciência da decisão e apresentar manifestação sobre os fatos alegados. Em 7 de 11 de 2024, a Prefeitura de São José da Laje, através do pregoeiro responsável pelo pregão 10 de 2024 e sua assessoria jurídica, apresentou defesa e documentos nos autos, bem como informou o cumprimento da medida cautelar, consoante aviso de suspensão publicado no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas. Com base nas novas informações trazidas aos autos com a defesa... esta relatora proferiu a decisão monocrática número 301 de 2024, publicada no Diário Oficial desta Corte em 22 de 11 de 2024, na qual determinou a revogação da medida cautelar anteriormente concedida na decisão número 205 de 2024, bem como determinou a ciência de todos os interessados. Em breve síntese, esse é o relatório, senhor presidente.
Senhora relatora, senhor presidente, senhora relatora, senhores conselheiros, conselheiras, eu ia me manifestar aqui em relação ao nosso parecer inicial de admissibilidade, mas me parece que após a nossa manifestação, que ocorreu em agosto de 2024, houve uma série de novos atos processuais e o processo não teria retornado ao Ministério Público. Então, até pela segunda decisão da conselheira, no sentido da revogação da cautelar, e pela presença, né, de novos elementos com a defesa que foi apresentada, a manifestação ministerial foi apresentada inicialmente e ela me parece que acaba perdendo um pouco do seu sentido, né? A nossa manifestação inicial aqui, ela era favorável à concessão da cautelar, que inclusive foi concedida e posteriormente ela foi revogada em razão dos novos elementos, e também foi no sentido da admissibilidade desta representação, porque de fato o colega entendeu que houve uma falha, indícios de falha do pregoeiro, no sentido do processamento do recurso da empresa e também pelo afastamento de exigências que o próprio edital estipulava de forma expressa, que não foram consideradas por ocasião da habilitação. Então, teria havido habilitação de uma empresa em descompasso com aquilo que o edital estabelece. E aí houve essa manifestação. Né? Todavia, posteriormente, houve a manifestação, acredito que não passou também pela auditoria o processo, e ele se encontra agora no plenário. Inicialmente, eu pediria vista, né, para o Ministério Público poder se pronunciar à luz desses novos elementos, inclusive para verificar qual seria o sentido da nossa manifestação nesse momento. Caso superada esse pedido, eu reitero a manifestação do colega no sentido da admissibilidade da representação. É o parecer, senhor presidente. Senhor presidente, antes de dar continuidade, deixa eu só esclarecer um pouco como foram os procedimentos. Esse processo chegou com o pedido de cautelar. Considerando a solicitação de uma cautelar, nós demos a monocrática e, em vez de trazer em mesa, como fez já o conselheiro Otávio, o conselheiro Anselmo, eu resolvi pautar para trazer. Não pensei em trazer em mesa. Nesse ínterim, como teve que ir para a presidência para fazer a citação do interessado, quando ele retornou e a gente pautou, nesse ínterim ele trouxe a defesa. Como o processo já estava pautado para hoje, eu achei por bem dar a monocrática, porque eu entendi que realmente manter a cautelar não era a melhor opção, e trazer, porque, na minha opinião, seria pela inadmissibilidade. Então, se o Ministério Público se sentir confortável para, diante do meu relatório e análise, proferir um novo juízo, tudo bem, se não, a gente retira e faz... Sua Excelência, como são novos elementos e esses novos elementos mudaram a convicção de Vossa Excelência e vão contrariamente ao que o colega se manifestou, eu penso que a manifestação é necessária, porque a manifestação inicial foi para admissibilidade. Vossa Excelência entende que não deve ser admitida a representação e o Ministério Público não foi ouvido quanto a esses elementos. Então, a nossa manifestação ela se baseou naquilo que havia nos autos naquele momento. Com os novos elementos, eu acredito que é imprescindível que haja essa participação do MP, porque ele pode, inclusive, concordar, mas sem analisar os autos fica realmente difícil manifestar nesse momento. Então, eu reiteraria o pedido de vista do Ministério Público. No caso, Vossa Excelência entende que não dá para se manifestar apenas com a leitura e análise aqui, porque, na verdade, foi um fato muito específico que, na minha opinião, Vossa Excelência teria condições de analisar, mas se entender que precisaria retirar de pauta e ser encaminhado novamente, não tem problema. De qualquer forma, como há duas monocráticas, uma concedendo e uma anulando a primeira, eu gostaria de, pelo menos, trazer a monocrática para ser referendada, mesmo que, com relação ao mérito do processo, da admissibilidade ou não, ele passe posteriormente, se Vossas Excelências assim entenderem. Como eu mencionei, Excelência, o rito processual aqui, inclusive, até mesmo antes de se manifestar em relação às cautelares, é ouvir o Ministério Público. E o Ministério Público foi ouvido. Vossa Excelência, a partir da manifestação do Ministério Público, concedeu a cautelar, suspendeu o procedimento. Em seguida, o gestor apresentou documentos e Vossa Excelência, sem ouvir o Ministério Público, revogou a cautelar. E traz agora para ratificar essa concessão a partir de documentos que o Ministério Público não pôde analisar, inclusive a partir de informações que o Ministério Público não tem condições agora de se pronunciar, porque foi um relatório sucinto, não há como de pronto aqui fazer essa análise. Então, eu acredito que o caminho natural é o Ministério Público sempre se manifestar posteriormente
à instrução do processo, aos elementos que são trazidos e antes da deliberação do colegiado. Esse é o rito que nós seguimos aqui. Nesse caso, se fosse um entendimento equivalente ao que o Ministério Público defende, mas não. O colega, até então, defendeu a admissibilidade. E Vossa Excelência agora, a partir de novos elementos, defende que não seja admitida. Realmente fica complicado, neste momento, a gente se pronunciar sem que possa ter acesso a essas informações. Seria o equivalente de admitir uma representação ou tomar uma decisão final sem ouvir o gestor. O Ministério Público, nesse caso, ele também precisaria ter esses elementos. Então, pedindo vênia, não é? Aqui eu só peço que seja cumprido o rito, que é a praxe, inclusive, em todas as situações. Muito excepcionalmente, o Ministério Público deixa de ser ouvido em alguma cautelar ou alguma decisão monocrática, apenas quando é algo realmente premente. Nesse caso, não me parece que seja o caso. A cautelar já foi revogada. Não traria prejuízo algum à oitiva ministerial. Então, realmente, eu reiteraria, nesse sentido, o pedido de vista. Senhor presidente, eu... Trouxe matéria de fato, apenas matéria de direito, né? Então, é só argumentativa a manifestação do gestor. E não alteraria o conteúdo daquilo que foi levado em consideração pela relatora no momento da concessão da cautelar. Seriam os mesmos elementos que estão contidos no parecer do Ministério Público de Contas, só que uma abordagem diferente. Mas isso é que Vossa Excelência fez. O Ministério Público não pôde analisar para saber se é questão de direito ou de fato. Eu não estou duvidando da palavra de Vossa Excelência, mas a partir dessa ideia não precisa mais ter Ministério Público, então. Se basta o seu entendimento, a sua compreensão daquilo que foi trazido, não sei o que eu estou fazendo aqui, sinceramente, sem querer polemizar. Mas isso aqui é o básico, é o mínimo. Não tem um processo de urgência, é um processo comum, tranquilo, e o Ministério Público não ser ouvido, depois que já foi apresentada a defesa, e mudando o entendimento. Realmente eu não sei qual é o problema, sinceramente, né? Mas presidente, não há qualquer problema. Na verdade, como aqui a gente já fez esse tipo de processo e o Ministério Público se manifestou após análise, análise do conselheiro, isso o procurador Enio já fez isso algumas vezes, como o processo já está pautado, eu trouxe. Por mim, eu não tenho qualquer problema em retirar o processo e passar ao Ministério Público de Contas, desde que o senhor presidente, bem como os conselheiros, entendem. Por isso que eu perguntei se o Ministério Público de Contas queria esperar a análise para se manifestar. Essa preliminar da retirada o que acha o conselheiro Otávio, só para que a gente forme eu acho que o que o doutor Ricardo está colocando ele tem sentido no sentido, primeiro, que o parecer é de um outro procurador, ele está representando e está mudando o entendimento que foi feito do primeiro procurador. E agora ele disse, mudar o entendimento sem o Ministério Público ser visto, eu acho que é uma situação até incômoda dele assumir uma responsabilidade dessa. Nesse sentido, eu tenho que acompanhar o Ministério Público. Pereira Maria Cleide, por favor. Presidente, eu não tenho nenhuma dificuldade também, tanto para que seja relatado, por conta, como já colocou o conselheiro Rodrigo, que está nos autos. Mas também eu acho que não há nenhum prejuízo, nem de uma parte nem de outra. Já foi feita, né? Já tirou a cautelar. O que a conselheira entender, eu acompanho o entendimento da conselheira. Então, também não tenho dificuldade nenhuma em admitir como encaminhamento ao Ministério Público de Contas. Eu vejo que é um processo de uma simplicidade, pode criar um precedente também que possa travar, de repente, no futuro, o encaminhamento célere dos demais processos. Mas também não tenho dificuldade nenhuma em acatar, até para dar uma transparência maior para o Ministério Público, que poderia, presidente, caso se sentisse irresignado, recorrer da decisão, né? Como fiscal da lei, ele poderia recorrer da decisão que viesse a ser proferida pelo pleno do nosso tribunal. Mas, enfim, eu também fico bem por uma decisão ou por outra. O que é que Vossa Excelência? Eu tiro, não tem problema. A minha única questão é porque, com relação aos prazos, a gente vai entrar de recesso, esse processo ir para o Ministério Público, depois vai voltar, vai ter que ser pautado, tem aquele prazo longo, eu não sei se vai dar tempo de relatar. E vai ficar mantida a monocrática. De suspensão. Isso, exatamente. Não, revogada a suspensão. Revogada a suspensão. Isso. Exatamente. Isso. Tá certo. Ok.
Vossa Excelência, então, retirando de pauta. Fica retirado de pauta. E vai ser encaminhado ao Ministério Público. Continua Vossa Excelência com a palavra, então. Só tinha esse processo, senhor presidente. Então, pela ordem para relatar, conselheiro Sérgio. Tem processo para relatar, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Não, ela pede para ficar por último. Senhor presidente, conselheiras, Por favor, conselheiros. conselheiro, só um momentinho antes de Vossa Excelência. Eu gostaria, só foi pedido pela assessoria que a conselheira Rosa informa que não pode estar presente, a conselheira Renata informa que está de férias e o conselheiro Anselmo pede a retirada, o adiamento do processo que está pautado dele para essa sessão. Obrigado, conselheiro. Vossa Excelência, continua com a palavra. Pois não. Então, vim relatar 2 processos. E, inicialmente, relatarei o processo de número 18.523 de 2024, interessado à ouvidoria desta Corte, e o representado, em tese, é a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, SERES. Trata-se de denúncia recebida pela ouvidoria desta Corte de Contas, autuada via manifestação de número 71, 2024, houve em que o denunciante alega que forneceu 51 beliches em madeira a SERES no mês de janeiro do corrente ano e que até o momento da presente denúncia, agosto de 2024, não recebeu o pagamento do valor fornecido. Anexo à nota fiscal, nota de empenho, ordem de fornecimento e e-mail e cobranças enviadas. Colecionamos em verbos a manifestação. A Top Imóveis forneceu em janeiro de 2024, através de nota fiscal 3917, anexo, 51 beliches de madeira. Acontece que até o presente momento não recebemos o pagamento do valor fornecido, mesmo mediante vários e-mails, ofício, protesto, o órgão não deu nenhum posicionamento do nosso pagamento. Demonstramos que somos uma empresa de pequeno porte, que este valor é grandioso para a nossa empresa, pois precisamos honrar nossos compromissos com fornecedores, inclusive impostos com o Estado. Sendo assim, estamos aqui para manifestar nossa solicitação de intermédio desta autarquia, a qual nos protege diante desses fatos. São exatamente 7 meses de atraso. O órgão paga a vários fornecedores, menos a nossa empresa. Não atende à ordem cronológica de pagamento, não responde nossos e-mails. Consta dos autos, termo de distribuição de número 3034, 2024, que certifica a relatoria por distribuição deste conselho substituto. Distribuição por surto eletrônico em data de 30 de 10 de 2024, em conformidade com o ato de número 18 de 2023, da conselheira Maria Cleide para o conselho substituto Alberto Abreu. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer PGMPC 5497 de 2024, opinando pela não admissibilidade do feito. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, conselheiras, trata-se daquele caso já reiterado aqui. Eu acredito que até que tem 2 processos aqui na pauta que tratam sobre essa questão da ordem cronológica, né? Eu sei que não tem um entendimento que prevalece aqui no colegiado, apenas vou ressalvar o entendimento pessoal, mantendo aqui, naturalmente, a manifestação do colega pelo arquivamento, mas apenas para registrar o entendimento pessoal de que, nesses casos de ordem cronológica, isso vai muito além de interesse privado, é crime, e a própria lei de licitações atual estabelece uma série de deveres, objetivos em relação ao gestor, inclusive de comunicar ao Tribunal de Contas quando essa ordem não é cumprida. Mas, retirando aqui o meu entendimento pessoal, eu reitero a manifestação do colega no sentido do arquivamento, diante do entendimento deste colegiado de que se trata de interesse meramente privado, senhor presidente. É a manifestação. Relator, por favor. Bom, encampando o parecer por escrito, né, do Ministério Público, pela não admissibilidade, mas também o representante não juntou qualquer documento capaz de comprovar sua possibilidade de representação legal da empresa. Além também não juntou outros indícios probatórios. E dessa forma, proponho a Vossas Excelências que decidam no sentido de não admitir a presente representação frente aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 102, parágrafo 2º da nossa lei orgânica. Recomendar a DEFAFOI que inclua a matéria objeto desta denúncia ao plano anual de auditoria, ciência aos interessados e a publicidade para o fim de direito. É como eu proponho a Vossas Excelências. Em discussão, a proposta de voto. Conselheiro Instituto. Conselheiro Alberto, ele prova que houve quebra da cronologia do pagamento? Não. Exatamente.
É isso, presidente. Encerra a discussão, submeta a votação a proposta de voto. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Presidente, trago agora que não está na pauta formal, mas ele foi adiado do passado, né? Do pleno passado, que é o processo de número 11.215/2017, o embargo de declaração, cujo embargante é o Ministério Público de Contas desta Corte. Trata-se de embargo de declaração apresentado pelo Ministério Público de Contas da lavra do procurador Dr. Ricardo Schneider, que, em síntese, alega o embargante que a decisão monocrática exarada, que reconheceu a prescrição no feito, foi omissa, pois não observou o disposto no artigo 18 da Lei Orgânica desta Corte, bem como não observou o tema 1199 de repercussão geral do STF, que fixou o entendimento de que os marcos prescricionais da Lei de Improbidade Administrativa são irretroativos, requerendo então que o conhecimento do presente recurso, por estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade atinentes à espécie, também no mérito, que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para afastar as omissões apontadas de modo a se pronunciar expressamente contra o disposto no artigo 18 da Lei Orgânica e ou observância da tese fixada pelo STF no tema 1199, quanto à irretroatividade do novo regime prescricional, restringindo a aplicação da nova sistemática de prescrição estabelecida pela Lei 8.690 de 2022 aos fatos ocorridos a partir de sua vigência em 30/12/2022, bem como a incidência de marco interruptivo no caso concreto nos termos do artigo 2º, inciso 1 da Lei Federal 9873/99. Os foi encaminhado à presidência para intimar aos interessados apresentarem contra-razões os embargos opostos pelo Parquê de Contas nos termos do artigo 121, combinado com o artigo 126 da Lei Orgânica. Em 10 de junho, a sessão de protocolo certificou que, em atenção ao despacho 287/2024, não foi localizada resposta ao ofício 2008-2023, referente ao RECOR IPMPC 15/2023 RS do senhor Joaquim Beltrão Siqueira, ou do município de Cururipe, no sistema ETC, conforme anexo. Feito isto, retorna os autos ao gabinete do Conselho Substituto Alberto Abreu. Em 20 de agosto do corrente ano, o feito foi levado a julgamento no Tribunal Pleno, mas, ao se consultar a aba detalhe do sistema ETC, constava como relatora a conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, e diante disso, este relator optou por retirar o feito de pauta a fim de verificar tal situação com o Departamento de Tecnologia de Informação. O DT realizou a referida modificação, confirmando que seria este relator. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, conselheiras, trata-se de recurso de embargos do Ministério Público, que trata de uma questão já suscitada aqui em alguns momentos, que trata da aplicação das normas referentes à prescrição aqui pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Então, o que ocorre? Nós não tínhamos um regramento que tratava expressamente das normas de prescrição, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que a aplicação de penalidades ela não poderia ocorrer de forma desvinculada ou sem uma limitação temporal. Então, a ideia da imprescritibilidade ela é uma exceção que a Constituição estabelece em raros casos, por exemplo, em crimes de racismo. Fora isso, a regra é que toda sanção precisa ter uma prescrição estabelecida. Diante da ausência de norma, foi aplicada, por analogia, a Lei 9783, inclusive a súmula número 1 desta Corte, aplica essa norma, e houve uma resolução em novembro, salvo engano, de 2022, que regulamentou a disciplina aqui no âmbito do tribunal, a Resolução 14 de 2022, assim como vários tribunais. Então, nós tínhamos uma norma que era aplicada ao caso concreto, por analogia, mas era uma norma já existente, vigente, que se aplicava a esses casos, que estabelecia o prazo, inclusive normas referentes à interrupção e à suspensão desse prazo. Qual é o problema que surge? A nova lei, ela traz uma nova sistemática de prescrição. Uma nova sistemática que estabelece o mesmo prazo, mas que ela não traz nenhum marco interruptivo e suspensivo. Então, o primeiro questionamento que a gente faz é possível a gente estabelecer posteriormente um novo regime de prescrição que trata justamente de um prazo para fazer algo
e que isso vai ser aplicado retroativamente. Então, o tribunal todo ele se organizava para atuar, entendendo que havia um prazo de 5 anos, que com a defesa aquele prazo era interrompido, que com a decisão ele era interrompido, e depois, posteriormente, veio uma lei nova que muda isso, e ela é aplicada retroativamente. Então, nós somos pegos de surpresa. Isso fere a segurança jurídica, isso fere o ato jurídico perfeito, isso fere uma série de postulados constitucionais, porque nós não tínhamos como prever que o legislador ia fazer essa mudança. Basicamente, é o entendimento lá que o Supremo consagrou no caso das improbidades administrativas. O que ele estabeleceu? Olha, aquilo que já foi julgado fica julgado e a gente não vai retroagir esse regime, porque não teria como eu esperar do Ministério Público ou do Judiciário que ele atuasse de uma forma com base em um prazo que não existia na época. Não faz nenhum sentido isso. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui é a questão da segurança jurídica, né, da gente aplicar retroativamente uma norma. E aí surgem vários argumentos. Não, Ricardo, mas vários tribunais têm feito essa aplicação. Em vários locais isso vem ocorrendo. Só que nesses lugares em que a gente tem observado, na maioria dos casos, o que acontece é uma regulamentação diante da ausência de norma. Eles não estão aplicando retroativamente a lei, eles estão regulamentando porque não havia lei alguma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em muitos lugares eles passaram a ter na lei balizas que nós não temos na nossa lei. A nossa lei não prevê um marco interruptivo nem suspensivo. O que isso quer dizer? Que num processo de aplicação de penalidade, se o gestor ele pedir prazo, por exemplo, para se defender, se houver uma decisão nossa, o prazo não vai ser suspenso. Isso acontece que isso também vai implicar, se a gente for aplicar essa norma de prescrição da maneira como está aqui, aí é o outro problema da lei, se houver um vício, né, uma irregularidade oculta, um contrato que não foi enviado para o tribunal, e nesse contrato tem superfaturamento, tem uma série de irregularidades. Se o tribunal não tiver conhecimento desse caso, e só tiver conhecimento daqui a 5, 6 anos, o prazo já expirou. Então, todas as normas que tratam de prescrição tratam de marcos interruptivos, suspensivos, estabelecem que, quando aquela irregularidade não é conhecida, o prazo inicia a partir do momento que se tem conhecimento e assim por diante. Então, o primeiro argumento que eu trago é esse, é da impossibilidade de aplicar um regime novo, que é substancialmente diferente, a casos passados. Até porque quem deixou prescrever deve ser responsabilizado, é o que a lei traz. Como é que eu vou responsabilizar alguém por ter deixado prescrever algo se a pessoa não sabia que o prazo ia mudar? Não faz sentido. Então, essa é a nossa argumentação jurídica. E tem uma outra argumentação de índole prática aqui. Qual é o prazo para o Tribunal de Contas apreciar as contas do governador? 60 dias. O que acontece se em 60 dias não apreciar? A lei orgânica diz o quê? A lei orgânica diz que se em 60 dias não apreciar, a Assembleia pode julgar. É a polêmica que nós estamos tendo aqui, que está em julgamento no Supremo, que envolve aqui. É essa a polêmica hoje. Se a gente for aplicar esse mesmo raciocínio, como a nossa lei orgânica não estabelece que um prazo de defesa ou de diligência para o governador não suspende o prazo, então esse prazo vai correr sempre também 60 dias direto. E a gente sabe que várias diligências são pedidas, vários prazos são prorrogados. Então a gente acaba criando um cenário que é prejudicial para o próprio tribunal, em que não há nenhuma salvaguarda aqui, não há nenhum entendimento de que a gente precisa observar as consequências de uma interpretação em relação a outros contextos. No caso da Paraíba, por exemplo, foi feito um levantamento lá, eles tinham uma resolução, depois houve uma lei, de forma semelhante ao que houve aqui, e eles estão aplicando aos casos antigos a resolução, e não a lei. Então, estão, pelo menos, estabelecendo aquela regra de que se aplica a lei vigente à época, e não retroagindo um regime de prescrição que vai, digamos assim, prejudicar os órgãos de controle. Porque se isso acontecesse em relação ao particular, todo mundo aqui ia ficar preocupado. Imagine que agora o prazo prescricional para a gente acionar o poder público para ter uma indenização não é mais de 5 anos, é 2 anos. Aí falou, opa, peraí, como é que reduziu para 2 anos? Eu não pedi a minha indenização ainda, o meu ressarcimento, agora vai reduzir o prazo? Isso não acontece. De forma, fazendo as devidas proporções, é o que aconteceu com a norma, se a gente aplica retroativamente. A gente está aplicando um regime que prejudica a fiscalização, que prejudica o controle. E nós temos argumentos sólidos, no caso da prescrição que foi estabelecida pelo Supremo na improbidade, nesse sentido. E todos os outros casos, em Pernambuco, na Bahia, no Ceará, em que se alega que houve essa aplicação, não é o mesmo caso. Ou porque eles apenas estão regulamentando quando não havia nenhuma lei, ou porque lá eles não têm uma lei que não prevê nenhum marco interruptivo nem suspensivo. Não é a mesma situação que a gente enfrenta. Então a gente tem esse primeiro problema para lidar hoje, que é o da aplicação retroativa de uma norma que não deveria retroagir e que também é uma norma complicada em razão de tudo que eu aleguei, e o que a gente vai fazer daqui para frente, com uma norma que não estabelece nenhum prazo interruptivo, suspensivo,
e que poderá gerar prejuízos mais adiante quando a gente quiser atuar, a depender do que for firmado aqui como entendimento. Então, em linhas gerais, esse é o debate que está posto e o Ministério Público, portanto, ele reitera sua manifestação recursal, no sentido de que os embargos sejam providos, não é, as omissões e contradições sanadas e ele tenha efeitos modificativos. É o parecer, senhor presidente. O relator, por favor. Inicialmente, o recurso ele é realmente admissível porque preenche os requisitos, né? Foram ter feito tempestivo e o órgão é competente para tal. Da preliminar de competência do pleno, porque essa, deixa eu explicar, é uma decisão monocrática. Então, veio a dúvida, quem seria o órgão competente? O que acontece, eu já estou resumindo, né? Para você, melhor eu ler. A Resolução Normativa 13 de 2022 previa a possibilidade de reconhecimento de prescrição por decisão monocrática. Então, os processos que reuniram os requisitos expostos nos artigos 1º e 2º desta resolução serão identificados pela respectiva diretoria de fiscalização, remetido o relator para monocraticamente, deverá proferir decisão terminativa pelo arquivamento e ato contínuo realizar remessa ao Ministério Público para a ciência. Logo, a decisão ora embargada se trata de decisão monocrática e a referida resolução não define quem seria competente para analisar tal situação. Sabe-se que o duplo grau de jurisdição é o princípio constitucional implícito que garante o devido reexame de uma decisão por outro órgão. Ocorre que nessa situação específica não fora previsto qual seria o órgão competente para tal julgamento, o que poderia gerar ao menos 3 interpretações. O relator poderia reanalisar o feito de forma individual, tal como ocorre no procedimento de natureza civil, o feito deve ser remetido à Câmara para análise colegiado ou o feito poderia ser para o Tribunal Pleno. Ora, e análise. Buscando adotar de concisão e razoabilidade o feito se aplicará a analogia para tentar comatar tais lacunas. A analogia definida pelo Paulo Nader como um recurso técnico que consiste em aplicar uma hipótese prevista pelo legislador. Nessa perspectiva, cabe salientar que a regra desta corte é de que todas as decisões sejam tomadas de forma colegiada e a decisão monocrática são exceção. Logo, entende-se por razoável que esses embargos sejam julgados pelo Tribunal Pleno, que havia admitido o feito, em razão do princípio da colegialidade. Cabe destacar a manifestação, enfim, aí eu cito aqui jurisprudência, mas de forma mais precisa, o processo havia sido admitido no Tribunal Pleno em 1º de dezembro de 2020 pelo então relator, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Ao se analisar os artigos que tratam do desembargo da declaração, vimos a ausência de previsão do procedimento a ser adotado, quanto à questão só processual. Porém, tentando comatar essa lacuna procedimental, citamos o artigo 10, combinado com o parágrafo 2º do 102 da nossa lei orgânica, que define a competência privativa do Pleno para apreciar as representações. Por isso que eu trouxe para vossas excelências. Nessa suada, prescreve também o artigo 1204, nesse sentido. Também citamos com o supedâneo o presente entendimento o artigo 127 da nossa lei orgânica, que, ao prever o recurso de agravo para decisão monocrática, assevera que, contra decisões monocráticas e decisões intelectuais, cabe agravo para o Pleno ou para as câmaras, conforme o caso de 15 dias. Mas o representante optou pela via dos embargos declaratórios, o que também é legítimo. Sendo assim, entendo por razoável que o julgamento seja realizado pelo Pleno, já admitido em 2 de fevereiro como representação. Da inexistência de violação ao artigo 18 da nossa lei orgânica. O parquet argumenta que o artigo 18 deveria ser observado pelo legislador quando da prolação da decisão monocrática, reconhecer a prescrição do feito, pois o princípio da não surpresa visa assegurar aos interessados a oportunidade de manifestação quando a fundamentação se referir a fato superveniente à decisão recorrida ou a questão apreciável de ofício ainda não examinada nos autos. Vejamos a redação. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará os interessados para se manifestarem no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, se terá e assim por diante. A redação do caput é clara ao demonstrar que a observância do procedimento deve se dar quando da instrução ou julgamento do recurso, o que no caso não ocorreu, pois a ocorrência da prescrição se deu ainda na fase de instrução da representação, visto que os gestores tinham sido notificados para apresentar suas defesas. Ao contrário, o que ocorreu foi garantir o direito de recurso do parquet, pois no artigo 118 da Lei Orgânica
87/90/2022, assevera que o relator deverá reconhecer monocraticamente, ex officio, e independentemente da oitiva do parquet de contas, a prescrição da prescrição punitiva ou executória. Já a decisão atacada determinou, entre os seus dispositivos, encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas para, querendo, se manifestar nos termos do artigo 119 da nossa lei orgânica. Portanto, cabe salientar que o artigo 18 não se aplica a esta situação e, ainda assim, foi dado vista de acordo com o próprio dispositivo. Quanto à questão da matéria em si, da inexistência de omissão quanto à aplicação do tema 1199 de repercussão geral do STF. O embargante suscita que a decisão for omissa ao não considerar o tema 1199 de repercussão geral do STF, que, ao analisar o caso específico da Lei de Improbidade Administrativa, considerou que o novo argumento da prescrição não retroage para alcançar a fase anterior à sua vigência. Em caso, considerando a ausência de norma anterior que regulamentasse a prescrição no âmbito do TCE Alagoas, utilizou-se como parâmetro o regime previsto na Lei Federal 9873/99, por meio da aprovação de súmula 1 desta Corte de Contas, prevendo expressamente os prazos prescricionais que se aplicariam aos processos em trâmite. Assim, a alteração do regime prescricional promovido pela Lei Estadual 8.790/2022, que inclusive não prevê a incidência de prescrição intercorrente, bem como hipótese de interrupção do prazo de prescrição, não poderia ser aplicado de forma retroativa. A Suprema Corte fixou no tema 1119 in verbis. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se dos normativos nos artigos 9º, 10º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa a presença do elemento subjetivo, o dolo. A norma benéfica da Lei 14.230 de 2021 revoga da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa. Ela é irretroativa. Em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não ter incidência em relação à eficácia da coisa julgada. Essa que é a questão, não ter incidência da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. A nova Lei 14.230 de 2021 aplica-se a atos de improbidade administrativas culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitado em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte. O novo regime prescricional previsto na lei é irretroativo, aplicando-se novos marcos temporais a partir da aplicação desta lei. Buscando compreender o sentido de tal deciso, a presença do Tribunal Regional Federal da 5ª Região emitiu nota técnica explicando que, no que diz respeito à retroatividade da Lei 14.230 de 2021, a Suprema Corte concluiu que a norma penal da retroatividade é um princípio exclusivo do direito penal, que não se aplica à tutela da probidade administrativa, cujas sanções relacionadas ao ato ilícito não são penais, mas sim civis. Nota técnica de governança do desobrestamento. Assim, destacou o pretor Celso que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa previsto na Lei 14.230 de 2021 não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada. Esse que é o ponto da coisa julgada. Nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes, ou seja, aquilo que ainda não havia concluído. Entretanto, o STF ressaltou que essa retroatividade não se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, mas cuja atividade judicial ainda não foi finalizada. Devendo o juiz competente, nestes casos, analisar eventual dolo por parte do agente. Por fim, o colegiado definiu que o novo regime prescricional previsto na lei de improbidade administrativa é retroativo, aplicando os novos marcos temporais a partir da publicação deste tribunal legal. Tal possivelmente se deu em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança, garantindo plena eficácia dos atos praticados, validando a alteração legislativa. No âmbito desta Corte Regional, as discussões que mais têm sido observadas no juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários dizem respeito à aplicação retroativa do novo regime prescricional estabelecida pela LIA e a necessidade de dolo para a configuração do ato administrativo.
Já os seguintes excessos do brilhante julgado de mais de 400 páginas tratadas da prescrição explicam que os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico, fixando termos exatos para que o poder público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato administrativa. Mas, enfim, tentando concluir aqui, e o que acontece é que o julgamento da lei de improbidade administrativa, além de ser aplicado só a atos ainda não completados o seu julgamento, ele se aplica à questão da improbidade administrativa. Percebe-se, então, que o Instituto do Julgado é resguardar os atos já praticados na lei anterior e que já produziram seus efeitos, especialmente já transitados em julgado com relação à LIA. Cabe mencionar aí julgado Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, quando o julgamento do feito mostraram favoráveis a possibilidade de retroatividade da Lei 14.230 para ações em curso de anulação das condenações transitadas em julgado. Por sua vez, o STJ reconheceu a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica em âmbito do direito administrativo sancionador. E aqui cito o processo civil, administrativo, direito administrativo sancionador, agravo interno do recurso especial. Aplicabilidade retroativa da lei mais benéfica, possibilidade, artigo 5º, inciso 15 da Constituição da República, princípio de direito sancionatório, argumentos insuficientes para desconstituir a decisão atacada. Também a douta ministra Regina Helena Costa, no bojo de suas manifestações, cita que o artigo 5º, inciso 15 da Constituição da República, princípio implícito do direito sancionatório, qual seja a lei mais benéfica retroage, e aí ela faz uma analogia, né? Analogia não, ela faz um raciocínio. Isso porque, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a lei maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão, é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa. No caso em análise, o processo foi protocolado há mais de 5 anos nesta Corte de Contas e até o momento não houve julgamento do mérito. O suposto fato ocorreu em meados de 2017. A desatacada tomou como marco inicial da prescrição a data de protocolo da demanda, em 26 de setembro de 2017, ou seja, o feito está pendente de julgamento por mais de 5 anos, perfazendo o prazo prescricional previsto na lei orgânica desta Corte. Eu vou ser mais preciso, mais conciso. Também, ademais, o Parquet de Contas, como instituição, tem opinado pela aplicação da nova lei orgânica em relação à prescrição. E o processo que está tramitando nessa Corte, quando dá entrada em vigência do novo tratamento dado à prescrição. E citamos como exemplos despacho de 5 PMPC de 15 de 2024, GS, no processo de número 8041 de 2016, outro também, o processo de número 5764 de 2016, para colocar apenas que não há unanimidade no Ministério Público de Contas quanto a esta tese. O próprio Tribunal Pleno desta Corte também tem se posicionado dessa forma, com o julgamento de 2 de abril de 2024, pelo TC, o processo 6430 de 2019, voto divergente apresentado pelo conselheiro Rodrigo Siqueira e acatado pelo Pleno. E dentre outros. Então, por todo o exposto, eu entendo razoável que esta Corte negue o provimento dos embargos diante da possibilidade retroativa da norma benéfica, visto que no caso concreto não se formou coisa julgada, nem existe direito de punir, ao invés que nos prazos legais não foram devidamente observados. Seguindo a sistemática constitucional, tem-se que observar o devido processo legal como garantia acusada e a razoabilidade e a eficiência do dever de quem persegue. Do contrário, se puniria mal, privilegiando a torpeza do órgão de persecução. Por tudo exposto, entendo possível retroatividade da norma de prescrição, cuja tramitação deste processo perdura por quase 6 anos sem julgamento, nem trânsito em julgado, permitindo a retroação de norma mais benéfica. E assim, proponho a vossas excelências no sentido de que sejam conhecidos os embargos, porque foram preenchidos os requisitos da admissibilidade, mas negar o seu provimento dos embargos por inexistir omissão a ser sanada, mantendo em toto a decisão embargada, pois a tese de repercussão geral 1199 se refere ao caso específico da lei administrativa, sem então possível retroatividade da norma de prescrição,
pois a tramitação desse processo perdura por mais de 6 anos. Aliás, por mais de 6 anos. E dá publicidade à presente decisão. É como eu apresento essa proposta para Vossas Excelências. Em discussão, a proposta de voto do Dr. Alberto. Encerro a discussão, submeto à votação. A Vossa Excelência quer discutir? Eu queria antecipar meu voto e também trazer alguns argumentos na linha do que foi defendido pelo conselheiro substituto Alberto, né? Eu entendo que a rigor, a gente não teria sequer requisito para admissibilidade dos embargos de declaração, porque foi levantado como omissão a não observância do tema 1199 do Supremo Tribunal Federal. Ele trata de uma especificidade da lei de improbidade que não tem aplicação direta ao caso trazido aqui para discussão. Acho que esse seria o primeiro ponto. Eu tenderia a votar pelo não conhecimento dos embargos de declaração. Ultrapassada essa questão, eu verifico nos autos, presidente, que independentemente do regime, o processo estaria prescrito, né? O processo ficou paralisado durante um período de quase 3 anos, a fazer incidir a prescrição intercorrente nos autos. Então, independentemente do regime jurídico que a gente vem aplicar, ele estaria prescrito. O lado positivo é que a gente padroniza e pacifica o entendimento quanto à possibilidade de retroagir uma lei mais benéfica, né? E aí eu lembro que a Constituição Federal ela não veda que a lei possa retroagir. Ela apenas assegura uma proteção. No artigo 5º, inciso 36, ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada e ao direito adquirido, né? E aí o direito penal e o direito tributário têm normas específicas, infraconstitucionais e constitucionais específicas para o direito penal, tratamento diferenciado. O único ponto que me traz uma dúvida aqui e que a gente precisará enfrentar mais à frente é com relação à impossibilidade de suspensão e interrupção do prazo prescricional, né? Diante, inclusive, do que foi mencionado pelo Ministério Público de Contas, os prejuízos que podem trazer para a fiscalização do tribunal diante de uma paralisação do processo causada por um pedido de prorrogação de prazo ou uma defesa, causado por um ato que não seja atribuível ao Tribunal de Contas, né? O grande problema é que, historicamente, no bojo da grande maioria dos processos, a gente tem se deparado com paralisações que foram causadas pelo próprio tribunal, né? E a gente não poderia, ao meu ver, não poderia prejudicar o interesse do particular do outro lado. Mas essa é uma discussão que a gente precisa enfrentar mais à frente, não nesse momento. Nesse momento a gente está decidindo, e eu concordo integralmente com o voto trazido pelo conselheiro substituto Alberto, de que a lei nova ela se aplica imediatamente aos processos que já estejam em curso e cujo prazo prescricional esteja fluindo, né? Como eu estou votando, senhor presidente. Então, para fechar o raciocínio, inclusive, do conselheiro aí, inicialmente eu também pensei, inclusive, negar o próprio provimento antes a não omissão, porque nos autos não constava, né? Não havia suscitação dessa questão da Lei de Improbidade Administrativa do tema 1199. Então, portanto, não haveria omissão. E também, né, o parquê foi notificado. Mas, no outro norte, nós temos o artigo 127 da nossa lei orgânica, que ela tem um tratamento específico para decisões monocráticas, né? Ele diz lá que contra decisões democráticas cabe agravo. Se ele poderia ter agravado e o fez por embargos, podia ter aplicado até o chamado princípio da fungibilidade. Diante da homenagem
a importância e esses princípios, achei por bem receber. Só esse detalhe que é processual. Não seria relevante, entendeu? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiros que estiverem de acordo com a proposta de voto do Dr. Alberto, permaneçam como estão. Aprovado, Dr. Alberto. Vossa Excelência contou com a palavra. Encerrada a minha pauta por hoje, senhor presidente. Retomando a votação, na ordem cronológica, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, eu teria, na pauta de hoje, na verdade, eu iria devolver o processo, né, de vistas do conselheiro Anselmo Brito, mas como ele não está presente, ficaria para a próxima sessão. E teria mais um processo que está pautado, que aí eu gostaria de solicitar o adiamento para a próxima sessão, que é o processo TC de número 17040 de 2024, trarei na próxima sessão. Vossa Excelência está solicitando o adiamento desse processo. Deste processo. Okay. E o que eu tenho pedido de vista, que seria para devolver a devolução hoje, ficaria para onde está presente o conselheiro Anselmo. Muito bem, conselheiro. Não havendo mais processo a ser relatado, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, o Ministério Público para a próxima sessão em horário regimental, encerrando a presente e desejando a todos uma boa semana de trabalho. Muito obrigado a todos.